Bom, pessoal, então é o seguinte: o capítulo é o 20, né? A colonização europeia na América. Na primeira aula que nós tivemos, no nosso primeiro encontro, eu já havia começado a trabalhar isso com vocês. Houve bastante dificuldade porque vocês não estavam trabalhando esse conteúdo, né? Vocês estavam trabalhando com uns compêndios e eram assuntos completamente diferentes dos assuntos que a gente vai trabalhar agora. Mas a partir desse momento a gente vai trabalhar a apostila na íntegra, conforme determina a, a direção do colégio e conforme faz parte da nossa grade curricular. Então, eu quero que vocês observem primeiro a imagem que nós temos aqui, essa imagem da página de abertura. Ponto de partida. A imagem apresenta Cristóvão Colombo se despedindo da rainha espanhola Isabel antes de zarpar para sua primeira viagem em direção ao Ocidente, o que aconteceu no dia 3 de agosto de 1492. Em 12 de outubro do mesmo ano, ele atingiu terras que se pensava fazerem parte das Índias. Retome as principais mudanças que a chegada de Cristóvão Colombo promoveu em terras americanas. Anote em seu caderno os pontos relembrados. Bom, para a gente relembrar quais foram os pontos importantes da chegada do Cristóvão Colombo, nós temos que ter conhecimentos prévios. Então, para isso, a gente precisa fazer um levantamento de conhecimentos prévios, né? Um detalhe importante: Cristóvão Colombo chegou à América sem saber que estava chegando à América, diferentemente do que nós vamos estudar, por exemplo, quando o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Existe uma diferença muito grande do ponto de vista histórico, né? O Cristóvão Colombo chegou à América de forma casual. Casualmente ele saiu da Europa com a intenção de chegar às Índias na, na teoria de que navegando em linha reta ele daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Mas não contava que no meio do caminho havia um outro continente, o continente americano. Diferentemente, o Pedro Álvares Cabral, quando chega ao Brasil em 1500, 8 anos depois do Cristóvão Colombo, ele chega ao Brasil de forma intencional. Então nós vamos ver a chegada do Cristóvão Colombo e do Pedro Álvares Cabral de forma bem distinta. Uma foi casual, a do Colombo, e a outra foi intencional, a do Cabral. Então a gente precisa deixar isso bem claro: intencional e casual. Quais são os objetivos dessa unidade? Relacionar o processo de colonização das terras americanas à conjuntura europeia durante os séculos XV e XVI. Compreender as principais características das estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas que os espanhóis estabeleceram em suas colônias americanas. Compreender as principais características das estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas que os ingleses estabeleceram em suas colônias americanas. Bom, a gente vai focar primeiro na colonização americana
feita pelos ingleses. Então nós vamos focar na América do Norte. Nosso objeto de estudo nesse momento é a América do Norte. O continente americano, de maneira geral, é caracterizado por sua riqueza natural e material. Entretanto, o continente americano também é caracterizado pelas grandes diferenças econômicas e sociais, criando um verdadeiro abismo entre as pessoas que desfrutam de boa qualidade de vida e aquelas que vivem na mais completa pobreza. Então nós temos um abismo, uma diferença muito grande, gigantesca entre aqueles que vivem de modo muito pobre e aqueles que vivem na riqueza absoluta, né? Nós temos o continente americano, a América do Norte. Compõe a América do Norte, geograficamente falando hoje, os Estados Unidos, o Canadá e o México. Nós vamos encontrar dois países extremamente ricos e desenvolvidos, que é o Canadá e os Estados Unidos sobrepõem a todos, e o México, que faz parte do continente da América do Norte. Porém, há um abismo econômico entre os dois. E esse abismo econômico está relacionado com o tipo de colonização, que nós vamos comentar a seguir. O processo de formação das Américas teve início com as primeiras viagens marítimas que proporcionaram o descobrimento do continente americano. Esse descobrimento ele está entre aspas porque realmente não houve um descobrimento, né? Historicamente falando, os historiadores de hoje, entre eles eu compartilho dessa ideia, não existe, nós não compactuamos com essa ideia de descobrimento. Não se descobriu nada, apenas se tomou posse de algo que já existia. Com exceção do Cristóvão Colombo, que encontrou novas terras, os demais apenas tomaram posse daquilo que já existia. Então, a palavra descobrimento é descabível no contexto do ensino nos dias atuais. Os europeus se depararam com condições geográficas, sociais e culturais muito distintas. Nesse sentido, não se deve desprezar a cultura dos povos indígenas, tampouco sua participação na formação das sociedades. Assim, em razão das diferenças encontradas, a ação colonizadora europeia em terras americanas ocorreu de maneira variada de acordo com a região e a população de cada lugar. Nós vamos perceber que o tipo de exploração da mão de obra de cada população se deu de forma bem distinta, né? Na América do Norte, mesmo na América do Norte, houve dois tipos distintos de exploração da mão de obra indígena. Na América do Sul, a exploração da mão de obra indígena foi ainda mais abrupta, né? Mais invasiva, mais abusiva. Os espanhóis também, de forma bastante violenta, na parte do continente sul-americano, banhada pelo Oceano Pacífico. Então nós temos uma diferenciação muito grande na forma de colonização do continente americano. O processo de colonização teve uma das suas principais características a expansão do poderio econômico da metrópole,
inserida no contexto histórico do mercantilismo. A colonização visava ao acúmulo de metais preciosos e à exploração de produtos primários que pudessem render bons lucros na Europa. Esse processo nós chamamos de metalismo. O que é o processo de metalismo? Acúmulo de metais preciosos. Quais metais preciosos eram esses? Ouro, prata e também pedras preciosas que pudessem fazer parte das riquezas dos países. Tal objetivo torna-se compreensivo se analisado com base na relação entre política absolutista e economia mercantilista. O sistema absolutista demandava muitos recursos econômicos para assegurar o controle aos monarcas. Assim, a colonização cumpriu o papel de promover recursos financeiros aos estados europeus. O historiador Boris Fausto ressalta que as colônias deveriam contribuir para a autossuficiência da metrópole. Nós vamos ver, por exemplo, o Pacto Colonial, que é uma política criada pela metrópole. A metrópole quem é? São os países europeus que colonizaram, que criaram colônias na América ou na África. E criaram uma política de que a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Por exemplo, as colônias na América do Norte só podiam fazer comércio com a metrópole europeia, que era a Inglaterra. Compravam da Inglaterra e mandavam produtos da colônia de forma gratuita para a metrópole. Era uma forma de comércio bastante desleal. Vamos lá. A ação colonizadora europeia também pode ser considerada uma ação exploradora em que os europeus utilizavam os mais variados artifícios para alcançar seus objetivos. Nesse sentido, alguns historiadores alertam para a desigualdade existente entre as nações, entre as relações sociais que se estabeleceram na América. Os nativos americanos, equivocadamente chamados de índios pelos europeus, foram dizimados ou integrados ao projeto colonizador português ou espanhol durante o período colonial. Além da violência com que foram tratados, em razão da exploração do trabalho, muitos perderam a vida como consequência de doenças trazidas pelos europeus. Então nós vamos ter um equívoco histórico aqui também. A população que vivia no continente americano foram chamados de índios. Por quê? Porque o Cristóvão Colombo achava que tinha chegado nas Índias. Mas o correto, historicamente falando, não é chamar essa população de índios, mas sim de nativos ou silvícolas, aqueles que vivem nas selvas, Não são selvagens. Por favor, não confundam. Selvagem seria uma forma pejorativa de tratar essas pessoas. São silvícolas ou nativos. Vale lembrar que essa população foi dizimada através da violência física, coercitiva, forçada, através da imposição da força, de armas, de doenças e porque muitas vezes foram tratados de forma
totalmente desigual e desrespeitados na sua cultura. A imposição da cultura europeia sobre a cultura dos nativos fez com que muitos praticassem até mesmo o suicídio. Nós vamos ter um fenômeno aí chamado de eurocentrismo, né? E nós vamos ter um processo de aculturação dessa população indígena, ou seja, dessa população nativa. Tá? A xenofobia praticada pelos europeus em relação à população nativa. Na página 6, nós vamos encontrar uma imagem que mostra os indígenas não foram passivos ante a colonização europeia na América. Muitos reagiram partindo para o conflito armado com os colonizadores. Alguns povos indígenas se mantiveram afastados até meados do século XX. Na região amazônica, ainda na atualidade, existem grupos isolados, né? Então nós vamos ver que nem todos os indígenas se mostraram passivos e aceitaram tão facilmente a dominação dos colonizadores. Houveram muitos conflitos, e é lógico que nesses conflitos os colonizadores acabavam ganhando pela força, né? Eduardo Galeano, em sua obra As Veias Abertas da América Latina, de 1982, afirma que a doença foi a maior arma dos conquistadores. A gripe, a varíola e as doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a sífilis, foram responsáveis por milhares de mortes. Bastava que um único colonizador português ou espanhol ou mesmo inglês estivesse infectado com a varíola ou com a gripe para dizimar uma tribo inteira, porque essa população nativa não tinha anticorpos para essas doenças, então facilmente acabavam morrendo por conta dessa contaminação. Para esse autor, a América Latina serviu aos interesses colonizadores das metrópoles até a sua exaustão. O presente, vivido por muitos países em seu embrião, na conquista e exploração desse continente. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade última senão ao ouro, para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posição que absolutamente não convinham às suas pessoas. Enfim, não foi senão a sua avareza que causou a perda desses povos, e quando os índios acreditavam encontrar algum acolhimento favorável a esses bárbaros, viram-se tratados pior que animais e como se fossem menos ainda que o excremento das ruas, e assim morreram sem fé e sem sacramentos tantos milhões de pessoas. É um texto do Frei Bartolomé de las Casas que relata as violências cometidas com a população indígena, principalmente por parte dos espanhóis. Cada uma das metrópoles europeias desenvolveu uma forma peculiar de colonizar e explorar seu quinhão do continente americano. Apesar das diversas particularidades, considera-se que as ações caracterizadas pela exploração da mão de obra escrava, pela monocultura
e pelo latifúndio nas colônias portuguesas e espanholas foram a base do pacto colonial. Então, o pacto colonial é aquele que eu já expliquei para vocês, aonde as colônias só podiam fazer comércio com a metrópole. As colônias mandavam para a metrópole matéria-prima, ouro, prata e pedras preciosas, e traziam das metrópoles produtos manufaturados. Com um detalhe: as metrópoles levavam esses produtos às colônias de graça e as colônias tinham que trazer os produtos da metrópolis comprados. Então era um comércio totalmente injusto, né? Denominação dada ao sistema em que as colônias serviam unicamente para abastecer a metrópole e que se caracterizava pela ligação entre a metrópole e a colônia, com ênfase no comércio exterior. Então a gente tem aqui, nesse slide, os diferentes processos de colonização do continente americano. Grandes diferenças econômicas e sociais, uma América desenvolvida e uma América subdesenvolvida. Esse processo que a gente verifica nesse slide, ele é exclusivo da época da colonização? Eu pergunto para vocês. Não, ele não é, né? Nós temos uma América rica e uma América pobre, uma América desenvolvida e uma América subdesenvolvida. E por que isso aconteceu? Isso é fruto do tipo de colonização que cada uma das Américas obteve durante o período que os europeus aqui estiveram dominando o continente. Então nós vamos ter dois tipos de colonização extremamente diferentes, opostos. Eu expliquei para vocês na sala de aula, na nossa primeira aula, eu vou retomar isso agora para vocês. Nós tivemos a América desenvolvida. Por quê? Porque foi uma colonização de povoamento. As pessoas vieram da Europa para viver no continente americano. Muitos eram expulsos da Inglaterra por serem protestantes, ingleses que foram expulsos das suas terras e foram obrigados a viver no continente americano. Então vieram para cá e tiveram que desenvolver as terras de uma forma que pudessem sobreviver da melhor forma possível. Já na América do Sul e América Central, por exemplo, nós tivemos uma colonização de exploração. O objetivo era tirar das terras tudo aquilo que desse lucro, né? Não era o objetivo a ocupação das terras. Quando nós formos estudar a colonização do Brasil, por exemplo, nós vamos perceber também esse tipo de colonização. Vai acontecer no Brasil os dois tipos de colonização. Nós vamos ter um período de colonização de exploração e depois nós vamos ter um período de colonização de povoamento, porque o Brasil chega à condição de acabar sendo perdida dos portugueses para outros povos, ingleses, franceses, até holandeses que invadiam as terras brasileiras. Então nós vamos dar mais ênfase quando a gente for estudar o capítulo da colonização do Brasil. A característica da colonização europeia. Então ela era uma economia mercantilista, ou seja, voltada para o mercado, né? Voltada para a aquisição de bens
que dessem lucro, e nesse mercantilismo a gente inclui o metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Era uma política absolutista, ou seja, o poder estava centralizado na mão do rei. Faz parte do período do expansionismo marítimo, século XV. Tem como característica marcante também a violência e exploração dos nativos americanos. Voltando lá em cima, na economia mercantilista e política absolutista, é voltada para as necessidades de recursos econômicos. Essa necessidade de recursos econômicos era justamente para se tornarem grandes potências mundiais da época. Nós vamos ter grandes potências mundiais que se revezam no poder durante um certo período na Europa. Por exemplo, a Espanha já foi a maior potência mundial do século XV e XVI. A Inglaterra já foi a maior potência mundial. Portugal já teve seu período áureo de potência mundial. A Holanda teve seu destaque mundial também. Então, tudo isso por conta do quê? Do poder absolutista e do mercantilismo. Ação colonizadora espanhola. Entre as metrópoles europeias, a coroa espanhola foi a primeira a chegar ao continente americano na época do expansionismo marítimo europeu. Cristóvão Colombo, após obter autorização da rainha Isabel de Castela para realizar a sua tentativa de alcançar as Índias Orientais navegando em direção ao oeste, atracou no Caribe em 1492. O argumento religioso foi um dos recursos utilizados por Colombo para convencer a rainha Isabel de Castela, conhecida como Rainha Católica, que vislumbrou no projeto do navegador genovês a possibilidade de converter novos fiéis ao catolicismo. Aqui a gente vai encontrar um pretexto religioso para uma ação econômica. Detalhe importante: a Espanha chega primeiro no continente europeu, mas quem é o responsável por essa chegada? Um genovês. E Gênova fica na onde? Na Itália. Então, na verdade, um italiano é que descobre o continente americano. E ele usa de artimanhas para convencer a rainha Isabel de Castela para financiar a viagem marítima para chegar às Índias. E uma das artimanhas era propagar a religião, o catolicismo, aos povos do outro lado do mundo. Eu citei para vocês durante a aula o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Eu fiz uma pesquisa. Esse filme tem classificação etária de 16 anos, com classificação de violência. O máximo que a gente vai encontrar lá é algumas cenas realmente de violência, de enforcamento, de pessoas sendo queimadas em fogueiras acusadas de bruxaria, de violência contra os índios, mas nada mais grave do que isso e nada que assuste mais do que isso. É um filme que eu recomendo com